O tema da preleção dessa noite, a pedido da Larissa, um tema difícil, como lidar com as perdas, e nós lidamos com elas no dia a dia. Nós perdemos emprego, perdemos dinheiro, perdemos tempo, perdemos entes queridos, perdemos relacionamentos. A lista é grande das perdas, muito grande. Mas nós temos uma ferramenta extremamente poderosa, que é a nossa doutrina espírita, que ela vem nos ensinar algo que nada nos pertence. Então por que perdemos? Só perdemos aquilo que nos pertence. Mas se nada nos pertence, então não são perdas que nós experienciamos. Claro que experienciamos dores, sim. E a gente vai falar sobre isso aqui. A palavra correta, então, não é perda. A gente precisa refletir sobre isso. São experiências que nós temos que passar para a nossa evolução espiritual. Traduzimos isso na palavra perda, porque nós temos posse, ou achamos que temos posse sobre determinadas coisas. Achamos que temos posse sobre a nossa roupa. Daqui a pouco ela se deteriora, vai embora. Você não vai mais nem querer ficar com ela. Achamos que temos posse daquela pessoa que convive com a gente. E de repente essa pessoa vai embora. Por uma opção dela, ou porque Deus a chamou para o plano espiritual. E a gente fala, eu perdi o meu. Não, não é nosso. É isso que a doutrina vem nos colocar. E essa doutrina poderosíssima que nós temos, e como tudo que é poderoso no mundo, a gente tem que usar com cuidado. Porque se eu chegar para alguém amanhã, num velório, e falar, olha, você não perdeu, não. Você não perdeu seu ente querido aí. Não podemos. Não é? Mas nós podemos falar isso de uma outra maneira para essa pessoa, usando essa ferramenta poderosa do Espiritismo, para consolá-la. O Espiritismo é a doutrina consoladora. Porque ela vem passar a mão na nossa cabeça? Não. Porque ela vem dizer a verdade para nós. Qual é a verdade? A vida é eterna. Se a vida é eterna, o Espírito é eterno, por que eu perdi um ente querido que desencarnou? Não, eu não perdi. Eu me distanciei fisicamente por algum momento. E pode ter certeza que nós já experienciamos isso várias e várias vezes. Entre nós aqui, entre os nossos familiares. Não estamos na nossa primeira encarnação. Não sei em qual número que nós estamos. Mas com certeza não estamos na nossa primeira encarnação. Mas tem uma exceção, sim. A gente traz e leva algo que nos pertence ao nosso espírito, que são os nossos vícios e defeitos morais. Esses sim. Esses são de nossa posse, tá? Esses nos pertencem. E a gente vem para cá com a tarefa de pura e simplesmente eliminar o máximo possível dos vícios, defeitos morais e incorporar virtudes morais. Isso sim a gente leva. Ou perde. É melhor perder o vício, o defeito e ganhar a virtude. Esses atributos que são do Espírito, sim, esses eu posso dizer que são meus atributos do meu Espírito. Agora, tudo que é material, tudo que é de relação, é por um período. Até o nosso corpo físico é emprestado pela natureza, foi emprestado pelos nossos pais, pelos gametas que se encontraram e foram se multiplicando e nos transformaram no que somos hoje. E nós vamos envelhecendo, né? Essa matéria vai chegar uma hora que ela vai ter que ser reciclada para a natureza.
Essa é a lei natural. Está vendo como não nos pertence? E a gente perde muito tempo cultuando esse corpo físico, fazendo extravagâncias até perigosas, cultuando algo que não é nosso, que é transitório, que eu vou devolver para a natureza. Temos que parar para pensar nisso. Mas a gente sofre, não dá para negar, né? Seja um grande estudioso em espiritismo, seja alguém leigo em espiritismo, seja um ateu, seja um extremamente religioso de qualquer outra religião que merece o nosso respeito, nós sofremos. Não dá para negar. Nós vivemos um mundo de provas e expiações, a gente não está muito elevado ainda espiritualmente. Nós sofremos sim com as perdas. Mas por que a gente sofre com as perdas? Porque nós nos apegamos. O apego é a razão do nosso sofrimento. Veja bem, para a gente poder fazer uma viagem, a gente tem que sair de um lugar e ir para o outro. Nós temos que nos desapegar daqui para poder conhecer um lugar novo. Até a gente usa o verbo decolar, né? Quando a gente vai pegar um avião. O que é decolar? É descolar. Eu saio de um lugar para poder ir para o outro. Até em espanhol acho que é até mais interessante, que é despegar. Eu estou despegando, né? Quando eu estou levantando voo. Eu tenho que sair daqui, eu tenho que largar de onde estou para poder ir em outro lugar. Se der até para coisas boas, né? Uma viagem prazerosa, eu tenho que me desapegar. Porque se eu sou extremamente apegado à minha casa, ao meu lugar, eu nem vou conhecer outros lugares. Eu vou ficar ali preso dentro de casa. Então nós temos que soltar uma coisa para poder pegar outra. Isso vale para a vida. Estou falando aqui de viagem, de coisas materiais. O apego é a base do nosso sofrimento da perda. Mas qual que é a base do apego? É a base de todos os defeitos e vícios morais que nós temos, que é o nosso egoísmo. O ego. O ego é que alimenta tudo isso. Eu perdi o meu emprego. É o meu ego falando. Quem disse que você não vai poder ter um outro emprego melhor? Quem disse que aquele emprego era o melhor para você? E quem disse que você desempenhou da melhor maneira, que você merecia aquele emprego? Talvez não. Eu perdi o meu cônjuge. Será que você perdeu o cônjuge ou se abriu uma porta, tanto para ele ou ela, quanto para mim, para uma nova vida que não estava feliz ou apenas de aparências? Então a perda ela é relativa. Primeiro, a gente já viu que não é perda porque nós não possuímos. Já começa por aí. E quem disse que a perda é ruim? Quem disse que a perda é ruim? Pode ser boa. Quem que não gosta de perder coisa ruim? É bom. A gente não gosta de perder coisa boa. Mas pode ser livramento. E olha, quem perde, se a gente perde alguma coisa, alguém pode estar ganhando. Quando o meu time perde, infelizmente tem perdido, outros ganham. Eu vejo lá nas redes sociais, né? Acabou de perder meu time, um monte de gente fica feliz, né? Como o contrário também, né? O mundo dá voltas, né? Tem uma história de um menino que ele queria muito ter um cavalo. Só que ele era pobre, o pai não tinha dinheiro para comprar o cavalo. Acho que muitos conhecem aqui essa história. E aí passou uma manada ali de cavalos e tinha um potrinho que não acompanhava o ritmo dos mais velhos ali, né? Aí o comandante daquela manada resolveu deixar o potrinho para aquele menino, já que não estava acompanhando, né? E o menino ali vibrando, né? Vibrando com aqueles cavalos, ganhou um potrinho. Aí o pai olhou, né? Falou, não, ele ganhou um cavalinho. Aí o vizinho, né? Vizinho geralmente faz comentários, né? Observa, né? Bom, se é um vizinho espírita, ele não faz fofoca, né? Ele faz um comentário fraterno da vida alheia, né? Mas, enfim. O vizinho olhou e falou assim para ele, poxa, mas que sorte do seu filho, ganhou um potrinho.
Aí o pai, sereno, falou: pode ser sorte, pode ser azar, depende, vamos ver o que o tempo diz. Ficou com o potrinho, muito alegre, etc, etc. Certo dia de manhã, esse potrinho sumiu, foi embora. Aí o vizinho, observador, né, falou: poxa vida, que azar, né? Ganhou um potrinho, estava tão feliz e o potrinho foi embora. O pai: pode ser azar, pode ser sorte, o tempo dirá. Tempo depois, pouco tempo depois, o potrinho voltou com um monte de outros cavalos, chamou a turminha dele para lá e o menino ganhou um monte de cavalos. Aí o vizinho, observador: poxa, mas que sorte, hein? Seu filho ganhou o potrinho e mais esse outro monte de cavalos. O pai, sereno: pode ser sorte, pode ser azar, o tempo dirá. E aí ele, empolgado com aqueles cavalos, foi lá montar um deles, aquele mais selvagem, ele tentando domar, sentar, caiu e quebrou a perna. Aí o vizinho, observador, não é fofoqueiro, observador: puxa, mas que azar, hein? Teu filho subiu no cavalo, quebrou a perna. Um dia depois foi anunciada uma guerra daquele reino contra o outro, e todos os jovens foram convocados, o filho do vizinho, só que o menino, por estar com a perna quebrada, não. Então, é sorte ou azar? É só uma historinha ilustrativa, mas vale para a nossa vida. Prestem atenção nas coisas que já passaram, porque as que vão vir a gente não tem muita certeza, né? Mas as que passaram a gente pode analisar. Foi livramento ou não foi livramento? Foi sorte ou foi azar? Então a gente precisa se livrar muito desses pronomes possessivos. Meu, nosso, a mim me pertence. Mas a gente sofre. A gente sofre sim com as perdas, a gente sofre com a perda do emprego, a gente sofre com a perda de dinheiro, a gente sofre com a perda de um status social, a gente sofre com o desencarne de um ente querido. Nessa ordem de prioridade, de grandeza, de sofrimento. E, uma vez perdido, a gente entra em luto. O luto não é só quando alguém desencarna, né? A gente tem luto por as perdas que a gente tem, né? Do emprego ou de qualquer outra coisa que foi embora. E a gente tem que respeitar o luto. Acho que é essa uma primeira tarefa de casa para a gente usar para nós e poder dividir com os outros. Uma das tarefas nossas do espírita é divulgar o conhecimento. Nós temos que dividir. E o luto, ele tem fases que a gente tem que obedecer, e para que nós não nos agridamos, né? Para que a gente não pule etapas e soframos mais ainda. O luto, segundo os especialistas, ele passa primeiro por uma negação. Não é possível que isso aconteceu, não aconteceu comigo, será que isso é verdade? Mas é verdade, aconteceu. Depois, talvez não nessa ordem, vem a raiva. Como que aquela pessoa me deixou? Agora, no melhor momento da nossa vida, eu fazia tudo para essa pessoa. E vem a raiva. Eu tenho que saber e entender que eu vou ter raiva. A gente não domina os nossos instintos quando eles vêm. É natural a gente sentir raiva. O que nós temos que dominar é o que nós fazemos com isso. Aí a nossa parte racional tem que entrar. Depois vem uma parte de negociação. Eu começo a negociar comigo mesmo. Será que foi culpa minha? Será que foi culpa do outro? Aí vem o auto-perdão, porque sempre tem a nossa participação de ruim. Sempre a gente tem a nossa parcela de culpa em tudo o que acontece. Vem a depressão. Vem a depressão, nós temos que entender que nós vamos passar por depressão, e nós temos que entender que aquele que é o nosso cônjuge, o nosso filho, aquele que está em volta de nós, que está nesse processo de luto, nós temos que entender isso. É caridade a gente entender o processo de luto de alguém e respeitar isso. Lá na frente vai vir a aceitação. Quanto tempo demora? Depende de cada um. E se a gente puder ajudar que isso seja o mais curto possível, a nós mesmos e aos outros, façamos. É caridade, é outra tarefa do espírita.
E depois que a gente passou por essa aceitação, a gente vira a página, recomeça, seja um novo emprego, seja um novo relacionamento, seja conviver com a falta de um ente querido. Então temos que respeitar, sim, a dor, o luto. Ele tem fases, ele tem um ciclo. Dizem que pelo menos um ano, porque nós temos que conviver cada uma das datas importantes sem aquela pessoa, ou sem aquele emprego, ou sem determinada coisa, né? É a Páscoa, o Dia das Mães, enfim, nós temos que viver pelo menos um ano, né? Há lutos que talvez demorem até encarnações, né? Tem uma música do Milton Nascimento, talvez vocês conheçam, Encontros e Despedidas, e tem uma estrofe muito legal que diz o seguinte: são só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida. Nós desembarcamos desse trem quando nós encarnamos. E a gente embarca nesse trem quando nós desencarnamos. E a estação é a encarnação que a gente está vivendo. E vai vir uma outra estação, uma outra estação. E não necessariamente, aliás, via de regra não acontece, que aqueles que convivem com nós na estação, na encarnação, vão embarcar no mesmo momento, no mesmo trem que está passando. Uns vão antes, outros vão depois. É natural. E nós, como espíritos, temos que entender isso. E temos que colocar isso em prática. Esse entendimento nós temos que colocar em prática para que nós soframos menos e principalmente para que nós possamos orientar, ajudar o próximo para que eles sofram menos. É fácil? É fácil perder um ente querido? Não é nem para nós espíritas. Claro que não. Mas a gente tem a ferramenta do entendimento que a doutrina nos traz, que nada mais é do que Jesus Cristo veio nos ensinar. E nós temos que fazer uso. Não adianta a gente vir aqui, assistir a preleção, tomar o passe, voltar para casa e pensar e agir da mesma maneira. Não, a gente tem que adquirir conhecimento que o Evangelho nos traz e colocar isso em prática. E colocar em prática significa transformar o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir. E é um ponto delicado. Temos perdas todos os dias. Todos os dias tem desencarnes. Talvez hoje não tenha desencarnado ninguém conhecido, mas ontem pode ter, amanhã vai ter com certeza. Todos nós vamos, né? E a gente tem que estar preparado para isso. E tem uma coisa, nessa estação, na música do Milton Nascimento, fica muito claro em outras estrofes, que esse trem traz pessoas felizes que querem chegar ali, trazem pessoas tristes que não queriam chegar ali, que queriam ter ficado no lugar de origem, tem pessoas felizes que estão partindo para uma viagem e pessoas tristes que estão tendo que ir embora daquele lugar. É assim, exatamente assim que acontece. O nosso ente querido que está desencarnando hoje está deixando saudade aqui, está deixando dor. E a melhor definição de saudade, que veio de uma criancinha que morreu de câncer num hospital do Nordeste, na internet vocês podem achar a história completa, não vou ter tempo de contar aqui. Saudade é o amor que fica. Então a saudade daquele ente que foi, que pegou o trem, é o amor que ele deixou. É o amor que ele deixou. E se ele deixou amor, pode ter certeza que ele levou o amor nosso para lá também, porque é recíproco, tá? Então eu vou ficar com a dor da tristeza da partida desse ente querido, mas pensem lá do outro lado, lá dentro do trem, no plano espiritual, a felicidade daqueles que foram antes e estão esperando esse espírito lá. Eu fico triste aqui, encarnado, mas os espíritos que foram antes estão felizes. E aqui eu queria pedir permissão para vocês, porque quando a gente está aqui falando em nome do Espiritismo, da doutrina,
Não é de bom tom a gente falar da vida pessoal, né? Eu acho que a gente está aqui para falar da doutrina. Mas como o tema hoje é perda, saudade, eu queria homenagear minha mãe, que faz 2 semanas que ela desencarnou, dia 8 agora. Ela nos deixou a saudade, nos deixou o amor dela. Tristeza, sim, claro. Mas eu estou feliz porque eu sei que o pai dela, meu avô Américo, a minha avó Rosa, o nome da minha mãe é Rosa também, os meus tios que foram todos antes, a minha mãe era caçula da família de 7 irmãos, todos eles já foram. Eu imagino a felicidade deles se estarem reencontrando. E eu imagino a minha felicidade que eu vou ter quando reencontrá-la lá na frente. Então, eu peço a permissão para homenagear minha mãe, Rosa, aqui, e encerrar essa preleção e convidar todos para que nós possamos novamente relaxar o nosso corpo físico,